Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao podcast da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça, Meu nome é André Mendonça. nós somos da Mover Educação Financeira e hoje nós vamos falar sobre 6 dicas para você investir em boas ações, visando a renda passiva, visando a nossa máquina da liberdade financeira. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, lembre de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Então vamos começar. André, qual seria a primeira dica para a gente investir em boas ações? A primeira dica, Alexandre, é avaliar os lucros da empresa. É interessante avaliar o histórico de lucros dessa empresa. Um exercício legal é verificar qual é o crescimento do lucro da empresa nos últimos 10 anos. Isso dá um bom norte para você verificar se essa empresa ela possui lucros crescentes ou não. É de suma importância que você invista em um ativo que, em última instância, ele tem que gerar lucros, né? Você tem que ter um ativo que gere lucros, que possa remunerar você, que vai ser um acionista dessa empresa. Exatamente. O lucro é bem importante, né? Você pega uma empresa que ela faz as vendas durante o ano, ela fatura, né? Tem sua receita. Depois que ela paga funcionário, energia, todos os seus gastos diretos e indiretos, né? E depois dos impostos também, o que sobra é o lucro. Então, o lucro mostra o quão eficiente essa empresa é, o quão ela consegue prestar bom serviço ao mercado, quão ela consegue se destacar dessa concorrência. E já que você, comprando uma ação, você está ficando sócio da empresa, se você compra a ação de uma empresa que gera bom lucro, você está sendo acionista, sócio de uma boa empresa, e é um bom critério para a gente olhar na avaliação de aquisição de ações para compor a nossa carteira visando a máquina de liberdade financeira. Mas assim, Alexandre, é como eu falei, né? É bom você avaliar os lucros em um intervalo de tempo um pouco maior, né? Porque o que é que acontece? Quando você avalia lucro, o crescimento do lucro de uma empresa ao longo de 2 anos, 3 anos, podem acontecer distorções que podem atrapalhar a avaliação desse ativo que está sendo avaliado para compor a sua carteira de ações, né? Então, assim, é muito interessante que você tenha uma visão um pouco maior, olhando ali uns 10 anos. Assim, se em 10 anos a empresa não conseguiu crescer os seus lucros, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, assim, é um bom recorte. Alexandre, fala pra gente qual é a próxima dica para a gente escolher boas ações. Vamos lá. A segunda dica para a gente escolher boas ações é a gente olhar as dívidas da empresa. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse critério da dívida, porque setores diferentes trabalham com níveis de dívidas diferentes. Então, é bom a gente comparar ações de mesmos setores quando a gente olha esse critério de dívida. Então, o que seria essa dívida, né? Como a empresa ela está alavancada em empréstimos, né, para poder operar, para poder fazer o seu trabalho. Então, assim, dependendo do setor, a gente pode ter setores que têm uma alavancagem muito alta, que assim, as empresas naquele setor se endividam muito, e pode ter outros setores onde a alavancagem tende a zero. Então, se você tem um setor onde a alavancagem tende a zero e tem uma empresa que tem muita dívida, então você deve correr dessa empresa. Se você tem um setor onde a alavancagem é muito alta, as empresas se endividam muito para fazer o seu trabalho, então você tem que ser um pouco mais flexível aí, se adaptar ao contexto daquele setor no momento que você está avaliando dívida. Mas não deixa de ser um critério importantíssimo a gente saber o quão a empresa ela está endividada e está comprometendo o seu patrimônio para pagar dívidas ou para estar liquidando dívidas para poder operar de forma satisfatória para gerar os lucros que a gente espera que ela gere para fazer com que seja uma empresa que vale a pena a gente comprar suas ações. E um ponto interessante, Alexandre, é quando a gente trata de dívidas de uma empresa, sempre a dívida de uma empresa ela é comparada ao seu patrimônio líquido, ao patrimônio que a empresa tem, né?
Então, por exemplo, uma empresa ela pode, por exemplo, ter uma dívida em termos monetários muito maior do que outra, né? Mas se por acaso ela tem essa dívida maior, mas tem um patrimônio muito maior do que a outra, isso é relativizado e isso não é tão crítico, porque se uma empresa tem uma dívida grande, mas tem um respaldo, tem um patrimônio por trás que possa garantir, né, o pagamento dessa dívida, isso não é um problema muito grande, né? E qual é a terceira dica, Alexandre? A terceira dica para a gente avaliar, para comprar boas ações, é a margem. A margem é um critério bem interessante, faz parte desse portfólio de critérios para a gente adquirir boas ações na Bolsa de Valores. A margem, basicamente, é o lucro que a empresa está dando dividido por seu faturamento, dividido por sua receita. Então, a margem é o lucro da empresa dividido pelo faturamento que a empresa teve, sobre a rentabilidade da empresa. E o resultado dessa divisão dá um valor em percentual, que ajuda a gente a ter um valor que a gente pode comparar com outras empresas do mesmo setor. Então, se a gente tem duas empresas que têm o mesmo lucro, mas elas têm faturamento completamente diferentes, a margem delas vão ser completamente diferentes. E a gente vai poder comparar essas empresas e entender quais são as empresas mais eficientes. Quais são as empresas que dão maior lucro são empresas que conseguem colocar preços mais competitivos no mercado, conseguem vender melhor seus produtos ou serviços e, consequentemente, são empresas que a gente consegue aportar nosso capital, comprar ações, sabendo que ela vai rentabilizar bem, que ela tem uma boa margem. Então, a gente já tem agora 3 critérios para adquirir boas ações, pensando na marca da liberdade financeira. Já falamos sobre lucro, sobre dívida e sobre margem. Qual seria o quarto critério, André? A quarta dica para a gente poder adquirir boas ações que geram boa renda passiva é o preço sobre o lucro. É o indicador chamado PL. Esse indicador, ele nos mostra em quanto tempo, se todo o lucro dessa empresa fosse hipoteticamente revertido para você, né? Se todo o lucro da empresa fosse pago em dividendos, né? Quanto tempo você teria o capital investido retornado? Isso dá um grau de magnitude do preço dessa ação, né? Se, por exemplo, o preço estiver muito alto, o PL, o preço sobre o lucro, ele vai ter valores exorbitantes. Às vezes tem alguns ativos, algumas ações que apresentam o PL acima de 100, né? Isso quer dizer que a preço atual e a lucro atual que a empresa ela possui demoraria 100 anos para que você pudesse ter o seu capital investido retornado. Isso, logicamente, é um valor muito alto. Por outro lado, a gente pode encontrar oportunidades avaliando esse indicador. Por exemplo, a gente pode encontrar hoje, né, até algumas ações que têm lucros consistentes, dívida controlada, boas margens e que apresentam preços sobre o lucro lá na faixa de 4, ou seja, de 4 anos você teria todo o seu capital investido retornado se todo o lucro da empresa fosse pago em dividendos para você. Esse valor é extremamente razoável. A título de comparação, a média da Bolsa Brasileira, ela gira em torno de 12 a 15, né? O preço sobre o lucro, né? Então, assim, se você tem uma oportunidade de preço sobre lucro no valor de 4, isso aí é uma oportunidade muito grande. Você, como sempre, você tem que avaliar todos os fatores de maneira conjunta, né? Todos os 6 que a gente vai apresentar nesse vídeo, né? Para que você possa fazer a escolha melhor, né? E se você encontrar PL, preços sobre o lucro, abaixo da média de mercado, e se os outros fatores eles dão ok, dão o aval para você fazer a aquisição desse ativo, você deve ir em frente. Outro ponto interessante para a gente falar sobre PL é que, como o PL ele é precificado baseado no lucro que a empresa obteve no último ano, e esse lucro naquele ano específico pode ter sido um lucro muito alto ou pode ter sido um lucro aquém da sua capacidade. Então o PL pode ter algum tipo de distorção. Então,
Se você analisar com calma e conseguir identificar que o PL está um pouco acima da média de mercado, mas que a empresa nesse horizonte aí de pelo menos 10 anos, ela vem tendo um PL consistente ano a ano, então, apesar de nesse ano específico o PL estar acima da média do mercado, talvez valha a pena você considerar essa empresa, levando em consideração os outros critérios, para estar apta para aquisição, para você adquirir ações dessa empresa. Vamos seguir para o próximo critério? Qual seria esse critério, André? A próxima dica para adquirir boas ações é o desconto patrimonial, o que a gente chama de PVP, preço sobre o valor patrimonial. O PVP, o desconto patrimonial que uma ação pode ter, ele deve ser levado em conta. Por exemplo, a gente tem algumas ações que hoje estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial dela. Ou seja, se hipoteticamente essa empresa ela parasse de funcionar, ela realizasse a venda de todos os seus ativos que compõem o seu patrimônio, você teria um lucro, né? Porque você está comprando uma parte dessa empresa a um valor abaixo do patrimônio dela. Então, assim, é uma oportunidade clara se considerado os outros critérios que a gente está falando nesse vídeo. E esse desconto patrimonial ele é interessante, né? Uma dica interessante da gente comentar, pois se a gente tem uma empresa que a gente olha o número de ações disponibilizadas para o mercado, que a empresa disponibilizou, e vê o preço atual na qual a ação está sendo negociada, a gente tem um valor sugerido pelo mercado do patrimônio dessa empresa. E a gente olha o patrimônio real dessa empresa e compara esses dois valores, isso dá para a gente indicativo se a empresa está barata ou se ela está cara. Então a gente deve procurar idealmente PVPs iguais ou menores a 1, né? Esses valores iguais ou menores a 1 indicam que a empresa está barata e que vale a pena você olhar com mais carinho para essa empresa para poder, junto com os outros critérios, fazer a aquisição de uma boa ação. E agora, Alexandre, qual é o último e, na minha opinião, a principal dica para escolher boas ações? Então, a sexta e última dica para a gente comprar boas ações pensando na nossa máquina da liberdade financeira é o dividend yield, né? Então, assim, todos os outros critérios que a gente olhou até agora são critérios que indicam para a gente se é uma ação, se a ação que a gente está querendo comprar é uma ação de uma boa empresa, uma empresa que ela tem consistência, que ela tem robustez, que ela está sólida no mercado e que ela vai continuar rendendo bons frutos no futuro próximo, pelo menos. E quando a gente olha dividend yield, além de ela ter toda essa questão da empresa ser uma boa empresa, que vale a pena aportar nessa empresa, a gente olha o que interessa para a gente, que é a renda passiva. Quanto essa empresa reverte seus lucros em pagamento de dividendos para os acionistas, para nós que somos acionistas da empresa, que estão comprando a ação da empresa. A gente tem algumas empresas de alguns setores que, apesar de darem bons lucros, por elas estarem em setores em crescimento, elas pegam a maior parte desse lucro, se não todo o lucro, e aportam na própria empresa para alavancar esse crescimento da empresa e acaba gerando pouco dividendo para os acionistas. Em contrapartida, tem empresas de outros setores que ela já está consolidada no mercado, não tem muito para onde a empresa crescer, ou ela consegue crescer numa taxa um pouco mais moderada, e ela consegue reverter o lucro dela, ou boa parte do lucro dela, em dividendo para os acionistas. Se a gente tem empresa que atende todos os critérios e paga bons dividendos, gera essa renda passiva que é tão importante para a gente atingir a máquina da liberdade financeira, essa é uma empresa que a gente deveria aportar o nosso capital, nosso investimento. E é importante, né, Alexandre, a gente conceituar o que é o dividend yield, né? O dividend yield, ele nada mais é do que a divisão dos dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo preço da ação atualmente. Então, se a gente entender essa matemática simples, a gente consegue evitar algumas distorções. Por exemplo, se por acaso a empresa nos últimos 12 meses pagou um dividendo não recorrente muito alto, o dividendo pago nos últimos 12 meses ele vai estar acima da média e vai acarretar um dividend yield muito alto.
A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação e tem que avaliar bem se os últimos 12 meses dividendos pagos foram pagos de maneira consistente, se não foi um dividendo excepcional, extraordinário. Isso pode te levar a tomar alguma decisão errada. Você pode olhar um dividend yield muito alto e não refletir a realidade daquela empresa. Uma outra situação, que essa situação a gente pode se beneficiar desse indicador, é se a empresa ela está pagando os seus dividendos de maneira recorrente, está tudo ok, e se ocorre alguma oscilação de mercado. Se ocorrer uma oscilação de mercado, os lucros estão se mantendo na empresa, mas se por algum motivo o mercado enxergou algum risco naquela empresa e o preço caiu, e se você acredita que aquele ativo ele vai ser perene, que ele não vai sofrer com essas perturbações de curto prazo, abriu-se uma oportunidade para a compra. Agora, por conta dessa queda do preço da ação, o dividend yield ele vai indicar claramente que a oportunidade chegou. Outro ponto relevante da gente comentar sobre o dividend yield é que cada empresa ela tem um calendário próprio para pagamento de seus dividendos ou de juros sobre capital próprio. Quando você adquire uma ação de uma empresa, não necessariamente você vai estar recebendo dividendos todos os meses, como a gente consegue em basicamente todos os fundos imobiliários. A ação ela tem meses específicos que cada empresa tem um calendário específico de pagamento dos seus dividendos. Então você tem que ficar atento a isso também, né? No final de 12 meses você vai ter um pagamento de dividendos em patamar muito semelhante ao patamar de pagamento de dividendos e de 12 meses de fundo imobiliário. Mas você tem que ficar atento porque, dependendo do calendário específico daquela empresa, pode ser que ela pague uma vez, 2 vezes ou 3 vezes ao longo do ano. E esse pagamento, 1, 2, 3 vezes ao longo do ano, vai dar um percentual semelhante ao que você receberia no fundo imobiliário que paga mensalmente. Então você tem que ficar atento a esse calendário específico dessa empresa para você não cair numa situação de expectativa de receber de um dividendo já no mês seguinte, que porventura pode não se concretizar, mas você vai receber seu dividendo na data específica de pagamento daquela empresa, se ela tem um bom histórico de pagamento de dividendo e ela cumpre todos os 6 critérios, não só esse sexto e último que é o dividend yield, mas todos os 5 anteriores. Boa análise para todos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e consigam fazer boas análises para a aquisição de boas ações. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo e nos acompanhe nas redes sociais. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast da Terça da Riqueza. Valeu, um abraço. Tchau, pessoal. Fui!